Olá, meus amigos, voltamos aqui com o nosso podcast Liberdade Política, continuando com o professor Denis Xavier, agora parte 2. Vocês vão conhecer o Denis, escritor, nós vamos falar sobre liberdade, liberdade de expressão e o novo livro dele, Da Palavra ao Medo. Obrigado, Denis, por ter continuado aqui com a gente. Imagine, uma honra. Quando surgiu o Denis escritor? Você falou, agora eu vou escrever um livro. Ah, na verdade, eu acho que nem foi uma coisa muito. Não, eu tenho que ser um escritor. O que mais me incomoda, isso me incomodava mais na vida universitária, era o que eu estava fazendo dentro da universidade não estava chegando às pessoas, especialmente a quem paga pela vida na universidade, né? A vida na universidade não é uma vida barata. Um aluno universitário custa em média R$ 2.500 por mês do pagador de impostos. Então não tem esse negócio de educação pública, gratuita e de qualidade. Não existe isso. Não tem nada de gratuito em lugar nenhum. Alguém está pagando. E a minha ideia era fazer chegar essas ideias num público mais amplo. E eu me lembro que numa disciplina, eu olhei para o quadro geral do que eu tinha em sala de aula e especificamente nesse caso, tinha ali uns 3 ou 4 alunos muito capacitados que eu conhecia de outras disciplinas. E eu propus a eles, falei, vamos escrever um livro como nosso trabalho científico. A gente vai fazer as leituras, os comentários e vamos ao mesmo tempo escrever um livro que era esse primeiro, nessa linha, foi do Hayek, foi sobre o Hayek. Eu já havia escrito antes, capítulo de livro, já havia escrito outros livros antes, mas não tinha exatamente esse propósito, eram livros mais técnicos, né? Aquele livro mais de pesquisa, mais duro. Aí eu falei, cara, não acho que isso vai funcionar bem. E foi muito bom, porque você via que mesmo num país que é muito complexo como o nosso, existe uma demanda pontual pela frequentação desse tipo de pensamento. Aí a carreira como escritor propriamente, no sentido de quem não só escreve tecnicamente, mas escreve tecnicamente para um público mais amplo, aí a coisa explodiu, ganhou uma outra dimensão. E aconteceu muito fortemente com um livro sobre Ayn Rand, que é uma filósofa que nasceu na Rússia czarista, depois viveu a Revolução Soviética e fugiu para os Estados Unidos. Foi para os Estados Unidos ainda muito jovem. O livro sobre essa autora caiu nas graças de muitos influencers e muitas figuras das redes sociais, figuras públicas. E isso deu uma catapultada na vida do Denis escritor. Qual é o nome desse livro? Ayn Rand e os Devaneios do Coletivismo. Esse livro caiu na mão de alguns que hoje são amigos e tudo, que começaram a divulgar assim vertiginosamente. A ponto desse livro, pense você, que é sobre uma autora defensora das liberdades, radical, defensora das liberdades. Esse livro já esteve entre os mais vendidos do Brasil em todas as categorias na Amazon. Entre os 20 livros mais vendidos, houve um ano aí para trás. Então, quer dizer, uma coisa muito impactante, né? Coisa bem, bem legal de se Sem ver. dúvida. O que significa dizer? Vale a pena fazer esse trabalho. Sim, sim. Vale a pena não parar. A esperança na divulgação dessas ideias, É, ela tá se ampliando. Se você sim, pegar, sei lá, 30 anos atrás, não tinha nada. não tinha nada disso. Não tinha nada. Então, pode ser que esse público vá aumentando ao longo do tempo. Eu acho que é inevitável. É inevitável. Agora, o grande trabalho intelectual que nós temos por fazer é não deixar a coisa degringolar por causa de debates políticos de ocasião, por causa de debates ideológicos de ocasião. Ou seja, é preciso que você tenha uma casta intelectual que esteja pensando isso e balizando, dizendo, olha, não, beleza, vocês querem seguir por aqui? Então, quer dizer, uma direita que critica Alexandre de Moraes e celebra Bukele em El Salvador, ou você está pensando alguma coisa muito errada e você tem sérios problemas intelectuais, ou a gente vai ter que agora dissolver a realidade. Ele acabou de propor lá reeleição ilimitada. Cara, é o candidato a mais novo ditador dessa parte infeliz do mundo. Então, não, porque o cara zerou os crimes. Não, maravilhoso. A que preço? A arbitrariedade das prisões.
milhares e milhares de prisões feitas sem qualquer critério. Então, eu, como defensor da liberdade, numa linha que vem desde a antiguidade, nunca poderia concordar com isso. Então, quer dizer, há muita bile, há muito estômago, há muita adrenalina e pouco cérebro no movimento. Você não acha que é porque a gente chegou num ponto que a criminalidade está tão absurda, Sim. e no Brasil também Sim. está, que só uma solução radical resolveria? Ah, não, nós não somos bichos, né? Nós não somos animais, assim, nós temos um cérebro. A natureza nos ofereceu isso como ofereceu uma garra para um urso, uma presa para o leão. A gente tem um intelecto. Então, sim, nós temos que tomar decisões, concordo, radicais, porque o ponto a que chegou está para além do razoável. Agora, não é que para resolver isso nós vamos nos tornar bestas feras, perdendo completamente os critérios e nos igualando àqueles que nós queremos combater. Então, beleza, não, vamos partir para uma tolerância zero, tá? Então nós vamos ter tribunais, nós vamos ter estrutura judicial, nós vamos ter polícia, nós vamos ter preparo, nós vamos ter... Não é simplesmente chegar aqui e dizer, como é que é? Então você está fumando baseado aí, então vai você para a cadeia. Ah, mas você tá aqui sentadinha, mexendo no celular, você vai junto. Você também vai junto, você tá com uma cara muito boa, parece que vocês são amigos, e enfia todo mundo sem direito a contraditório, a defesa, sem direito a nada. Então é muito bom quando tá fazendo com a família dos outros. Mas isso uma hora bate aqui. Você ia gostar de ver o seu filho nessa situação? Você ia Que é o gostar que de hoje, se ver nessa situação? hoje a esquerda meio que comemora as prisões do 8 de janeiro, né? Coisa completamente E bizarra. de repente, num outro governo, numa outra situação, pode acontecer com quando o MST quebrar lá o ministério e Mas não tenha tudo. dúvida, se tem uma coisa que a história nos ensina é que o pêndulo do poder ele está oscilando sempre. E as estruturas arbitrárias de um determinado momento político serão utilizadas noutro momento político pela oposição. Mas isso daí não tem nenhum segredo, né? Sempre aconteceu, acontece e vai acontecer. Por isso que, ao combater os adversários, a gente não pode fazer concessões ao absurdo, porque esse absurdo amanhã é aquela ideia de sempre, né, de que as revoluções comem os revolucionários no café da manhã. O grande problema da revolução é que você não tem controle sobre o que está acontecendo e às vezes aqueles motivos revolucionários e os próprios líderes do movimento revolucionário acordam decapitados. Foi assim na Revolução Francesa, né? E em E várias em outras. outras. O ser humano, ele é, por natureza, ruim, mau, Eu não consigo filosoficamente afirmar... falando. Assim. Bom, vamos lá. Existem... Porque assim, só antes Tá. de você responder, um cara que vai assaltar na rua uma pessoa para pegar um celular, que ele vai vender ali por 100 reais ou Sim. 50 reais, comprar droga ou qualquer outra coisa que seja. E a pessoa resiste, ele mata essa pessoa. O cara desse não tem coração. Isso é humano, né? Isso é humano. Então, é por isso que eu tô te perguntando. O ser humano, por natureza, é um bicho ruim. E aí ele vai sendo educado no crescimento. É meio contraditório isso, porque uma criança é uma coisa muito pura, né? A pureza ali, você vê. Quando você olha uma criança, tem esperança no mundo melhor. Mas o que a gente vê aí no mundo adulto é que, cara, o ser humano é ruim. Olha, não existe a resposta filosófica. Existem respostas filosóficas. Você tem, por exemplo, entre os contratualistas, né, os famosos 3 grandes contratualistas, Hobbes, Locke, Rousseau, você tem visões diferentes. Você tem um Hobbes que tem uma visão muito negativa sobre a natureza humana. Né? Thomas Hobbes vai dizer que o homem é o lobo do homem, né? Que se nós estivéssemos soltos num universo de convivência, a gente vai se matar até o fim, até o último. Né? Que nós É a lei do temos uma mais natureza- forte. E ele vai dizer que isso não é ser irracional, não, tá? Porque muitas pessoas pensam que essa visão do Hobbes é uma visão do homem irracional. No texto dele, ele diz pelo contrário, ele diz: isso é o mais racional a ser feito. Você está sempre buscando o melhor para você, e se isso significar eu te eliminar e não tenho nenhuma resposta outra a não ser pegar os seus bens para mim, então nós vamos nos matar até o último, o que prova a nossa natureza deletéria. Até uma visão outra que vai na margem oposta de Jean-Jacques Rousseau,
que já romanticamente vê o homem como um sujeito bom por natureza. Nós somos bons, nós somos esse bom selvagem que está lá colhendo a frutinha, que delícia, a aguinha no riachinho, e nós nos queremos bem. E que, na verdade, o que há de ruim no homem surge com a vida social. Né? Quando alguém cerca um pedaço de terra e diz, aqui é meu, ninguém entra, aí começam os nossos problemas. Se você perguntar a minha posição, eu tenho uma posição escorada em uma longa tradição filosófica anterior aos contratualistas que aponta mais ou menos para o seguinte: nós somos aquilo que nós somos educados a ser. Ou seja, o modo como nós vemos o mundo está muito vinculado a um processo formativo. Ou seja, que sem um processo formativo bem estabelecido, nós não somos capazes de emular, nós não somos capazes de mimetizar aquilo que é bom. Voltando uma página. Quando Platão escreveu a República, e ele discute com os poetas da Grécia, ele fala, esses poetas, eles têm que ser expulsos da cidade ideal. E muita gente fala assim, mas por que Platão quer expulsar os poetas da cidade? Os poetas são tão legais. Fazem poesia. Fazem poesia, música, é bonito, é gostoso conviver com os poetas. Mas a resposta de Platão não era contra os poetas, era contra um processo educacional, que naquele momento era dirigido pelos poetas. Que é o processo educacional grego era conduzido pela mitologia escorada em elementos de irracionalidade absoluta. E se eu quiser ter um mundo que vá por um processo civilizatório melhor, eu preciso questionar racionalmente as bases dessa loucura mítico-religiosa que é prolatada, propalada pelos poetas. Então não era uma coisa pessoal contra os poetas, eram dois modelos pedagógicos diferentes. Por que a questão do modelo pedagógico é tão importante? Eu tenho o paradigma. Por exemplo, qual é o nosso paradigma de homem hoje? De homem excelente? É uma pergunta a ser feita. Qual é o modelo? É o influencer? É o dancinha TikTok? É o que usa cropped? É o que usa cropped? Então, modelo. Aqui nós temos processo paidêutico, processo formativo. E o processo formativo vai ter que olhar para o paradigma. Nós vamos o que vai nos inspirar? Deixa eu só falar uma coisa, mas qual é o homem excelente? Quem Você tem que ficou- dizer são as mulheres, né? Não é os homens que tem que definir isso. Nós vamos ter que chamar a Bárbara para deixa as conversa. meninas falarem, né? Mas, é ou não? É muito legal, porque quando você olha para os diversos momentos da história, em cada momento da história nós tivemos um paradigma humano. Então, por exemplo, no período homérico, era o guerreiro homérico, aquele cara que vai à frente, toma conta, ele sozinho Forte. mata todo mundo e tal. E você tinha também o paradigma feminino. Então você tinha a Penélope, que estava esperando o Odisseu voltar para casa, né? Tecia de dia, desfazia à noite. Então você tinha modelos humanos de toda sorte. No período democrático, já no período clássico, você tem um outro modelo de homem. No período helenístico, um outro modelo. No período medieval, submetido a uma visão mais religiosa, então, mais dogmática, um outro modelo de homem. Qual é o modelo que nós temos? Não tenha dúvida, daqui a 1000 anos, quando eles nos estudarem, eles vão falar assim, lá no século XXI, no Brasil, os caras tinham como modelo, referência, isso aqui. Então a gente tem que se perguntar que tipo de modelo nós estamos legando, certo? Porque o modelo, ele vai servir como padrão de mimesis, de cópia, para eu educar meu filho dizendo assim, aquele lá é o padrão. Então, você falou sobre educar seu filho. O processo formativo que você citou, ele deve estar na família, né, ou no Estado? Não, escola não educa ninguém. Escola, o processo formativo, ele é eminentemente doméstico. Eu não preciso da escola ensinando meu filho a pegar fila. Isso é uma questão que ele tem que ser ensinado em casa. Você obedece uma fila porque as pessoas que chegaram antes ganharam o direito de ficarem na fila antes. Quando você sobe num ônibus,
e ver uma senhora com dificuldade de locomoção, nem isso, pelo simples fato de ter uma certa idade, ou estar grávida, ou um senhor, ceda o seu lugar. Isso é questão de educação doméstica, eu não preciso da escola fazendo isso. Né? É questão de uma visão, de uma cosmovisão, que deve ser construída a partir do exemplo, mimesis, repetição, visão. Deixa eu ver o que meu pai está fazendo. Olha como meu pai se comporta. Meu pai abre a porta do carro para minha mãe com 20 anos de casado. Isso é uma postura de uma delicadeza, de uma gentileza e de um respeito com relação à mulher que vai emulado, vai repetido. Então, e no tempo essas coisas vão se Mesmo quando eles ajustando. brigam. Imagine. Você tá brigado, vou lá, vou abrir a porta. Imagine Eu que, preciso continuar abrindo a imagine porta. que bela mensagem, do ponto de vista formativo. Eu tive uma discussão com a minha esposa e, mesmo não estando num dia bom com ela, eu vou lá e abro a porta. Isso é uma baita mensagem. E exemplo, um baita exemplo, né? Isso Pra aí, quem tá o vendo, menino tá vendo pro seu isso. filho ali. Sabe quando a gente morou em Brasília, a gente tinha os nossos babás dos cachorros, quando a gente viajava e tal, tinha sempre alguém para olhar, para nos ajudar com isso. E tinha um rapaz que nos acompanhava lá com os bebês e tal. E um dia ele entrou lá em casa para pegar os cachorros para passear. E ele falou assim, e um menino de uns, então ele tinha uns 17, 16 anos, não sei. Ele falou assim, pô, eu achei tão legal aquele negócio de você abrir a porta do carro para bar. Eu vou fazer isso sempre quando chegar a minha hora. Porque é muito bonito, a gente fica envergonhado, acha meio constrangedor, mas eu achei tão legal fazer isso, né? Então, eu nem estava vendo o que ele estava vendo. E quantas vezes eu trouxe para o meu comportamento coisas que eu via que meu pai estava fazendo, que eu falei, cara, isso é uma coisa de um sujeito altivo, de um sujeito inteligente. A minha mãe é a mesma coisa. Só que, se o modelo de idealidade é um modelo necrológico, é para criar mortos e destruídos, isso vai acontecer também, de uma gente aniquilada enquanto indivíduo, né? Então, se o padrão de comportamento é chamar a mulher de vagabunda, senta aqui no seu pretinho e não sei o quê, quer dizer, esse é o modelo, e é esse o modelo que nós desejamos? Não, cada um que responda. Platão ia querer expulsar os funkeiros da sociedade. Com certeza. Ele ia, na verdade, eu nem sei se ele ia querer ficar na polis. Ele ia embora, Ele ia né? embora. Eu falei assim, não, tá mais fácil eu sair do que tentar tirar vocês. Então, eu, quando eu olho para essa longa tradição filosófica de 2.500 anos, cara, eu só digo o seguinte: se você não mexe em processo formativo, esqueça. Esqueça. Esqueça a política, esqueça o próximo presidente, o próximo vereador, esqueça a cultura, esqueça. Nessa A história, educação, isso não é clichê. A capacidade de desenvolver uma visão mais substantiva da vida, é só isso que pode mudar realmente. O resto é perfumaria, tá? isso, nessa conversa toda que a gente teve até agora, eu acho que a conclusão que eu chego é que a solução está na educação de base, ali, dentro das famílias, né? E também no que está sendo ensinado nas escolas. Sabe que tem estudos que mostram que um menino que convive com pais estudados, minimamente letrados, aos 3 anos, e uma família que não é letrada, que às vezes coloca numa creche, que até as cuidadoras, que cuidam maravilhosamente bem, mas mal falam português. Né? A simples convivência desses meninos em universos diferentes, aos 3 anos de idade, já implica uma diferença vocabular que condenou um e salvou o outro. Com 3, 4 anos de idade. É uma loucura. E é difícil correr atrás disso, dessa diferença Cara, depois, como é né? que você faz? Porque aí você pega um menininho de 3, 4 anos que lê, que tem um pai falando de ciência, que coloca um vídeo interessante na TV, e você tem um outro dia eu vi uma cena que assim, eu fico pensando no grau de condenação a que alguém pode ser submetido. Era um show desses funkeiros, assim, dos piores que tem, dos proibidões associados a tráfico, etc, etc. Tinha um menino sentado, assim, essa cena, eu falei, cara, que loucura, né? Um moleque, assim, de uns 15, 16 anos, sentado numa cerca, chorando copiosamente, cantando junto, assim, frases que eu não teria coragem de repropor aqui, minimamente. O cérebro desse menino, ele já foi prejudicado biologicamente, porque ele passou a infância comendo
essas coisas industrializadas, batata, Biscoito e salsicha. com Biscoito biscoito recheado e salsicha, salsicha. que foi às vezes tudo que ele teve para não dormir com fome. Tomando o suco que ele conhecia, aquele de pozinho, que você coloca com 2 quilos de açúcar para ser tomável. Uma família. Eu já tomei esse suco, Denis. Eu então. Tang. Cara, eu não sei nem Tang como é de que eu Guaraná era consigo gostoso. conversar até hoje. Porque aquilo era. Agora eu tô entendendo. Tinha aquelas não lá avancei. em Minas a gente chama de laranjinha. Não sei como é que vocês chamam aqui, que fazia os negócios, congelava no saquinho e ficava mordendo. Din-din. Din-din? Din-din. Então, cara. Thiago comeu muito. Ó, e você sabe que isso que eu tô falando aqui, isso é ciência, tá? Existem pesquisas que mostram déficit cognitivo radical a depender do seu ambiente socioeconômico. Ou seja, a criança, além de estar condenada a um ambiente social, educacional completamente deletério, completamente negativo, pelo simples fato de ter se alimentado desta ou daquela maneira, isso a condena a um universo mental que é subdesenvolvido. Isso justificaria a necessidade de cotas nas universidades, por exemplo? Porque é você tentar resolver a inclinação do prédio não pela base, mas pelo último andar. Não resolve absolutamente nada. Seria muito melhor tirar todo o recurso investido em universidades públicas, gratuitas, e botar na educação de base. Especialmente no país pobre como o nosso, soluções, levar mais iniciativa privada para dentro, projetos da iniciativa privada em parceria com a universidade pública. A universidade pública brasileira é absolutamente hostil ao mundo do empresário, ao mundo da indústria, né? A criação. Cara, até para você tentar doar alguma coisa para a universidade, parece que é um pecado, você está cometendo um erro. Por que você quer doar essa máquina para a minha universidade? O que você está querendo? Então vem cá preencher esse formulário aqui, faça esse exame de sangue, deixa eu ver se você não tem césio. É uma loucura. Então, tem universidades norte-americanas que são públicas e que 90% do orçamento delas é orçamento privado. Ou seja, elas são públicas, mas elas flertam fortemente com o mundo privado. Cobrar mensalidade de quem pode pagar. É interessante. Se você pega o orçamento da pública e joga na base, então você está formando, desde lá de o início, meninos que são capazes de chegar bem à universidade. Na universidade, quem não pode pagar, não paga. Quem pode pagar pouco, paga pouco. Quem pode pagar mais, paga mais. E nem todo mundo quer fazer uma universidade. O cara quer ser um técnico, se especializar em alguma coisa, não quer ficar 4 anos dentro, 4, 5, 6 anos dentro de uma universidade. Se eu te falar de grau de abandono da universidade hoje, você fica de cara. E na cultura que a gente tem no Brasil, parece que ter um nível superior é condição sine qua non para você. Mas o pessoal tá acordando, tá? O pessoal tá acordando. Eu sou de um tempo em que eu chegava no campus, na minha universidade, qualquer dia à noite, você não tinha onde parar, não. Palhado, gente, movimento e tudo. Hoje você chega lá numa terça, numa quarta, dia cheio de semana e tudo. Você para onde você quiser, você para na porta da sua sala. Mas você não acha também que é porque as pessoas se desiludiram? Proliferou muito essa faculdade EAD? O cara faz de casa? Em alguma medida, sim. Mas isso é muito mais o resultado da falência da universidade que nós tínhamos do que do sucesso do EAD. Porque se o cara tivesse a excelência no presencial, na universidade federal, etc, ele não negociaria com EAD, não. Mas você pode ter certeza disso. Fala o quê? Eu não vou ficar aqui na frente desse computador. Eu vou lá porque eu sei que esse diploma ele tem um peso extraordinário. E isso acontece em todos os cursos, tá? Tinha curso que você tem altíssima concorrência, que de repente você fala, cara, cadê as pessoas? Eles foram embora. Tem curso em universidade pública que não forma 10% dos ingressantes. 10%. Muitos. Tem gente que quer ficar lá a vida inteira. Vai ficar recebendo bolsa. Aluno profissional, tem aos montes. Denis, filosofando aqui, o que é felicidade? Essa é uma pergunta muito pesada. Muito difícil, porque você tem tradições e tradições filosóficas que tentaram responder a essa questão. Por exemplo, a gente está falando de estoicismo. A felicidade para o estoicismo está atrelada a uma compreensão dura do mundo como é e de decisões racionais a respeito do mundo como é, a partir de uma separação sobre aquilo que
eu consigo dominar e controlar e aquilo que eu não consigo dominar e controlar. Então, por exemplo, o que é um homem feliz para um estoico? Para citar um exemplo. É um homem que não titubeia diante do mundo como é. Porque o que nós fazemos em geral é que a gente às vezes não gosta do mundo como é, a gente começa a mentir sobre ele. A gente começa a fazer camadas de visões e pensamentos ideológicos sobre ele para a gente não se incomodar tanto. Então, às vezes, sei lá, eu recebi a notícia de que eu tenho um tumor no cérebro. Aí alguém vai dizer, não, mas olha, não é tão sério assim. Não, ó, não, vem cá. Eu tenho. Que tamanho é? Qual que é o prognóstico? Isso é uma postura estoica, tá? Mas quero que ninguém esconda de mim, me venha com palavrinhas melífluas, doces, para amenizar a realidade. Te tratando como um coitadinho. Um coitadinho, um pobre coitado, não sei o que. Você tá lá num relacionamento conjugal. Você vive pedindo honestidade da sua esposa. Aí quando a sua esposa chega e fala assim, não quero mais, o nosso relacionamento já não é bom para mim. Nossa, mas como é que você me fala isso assim? Mas você não gosta de honestidade? Eu acho que um homem tem que apreciar a honestidade. Não, você não quer mais? Então, ok, ainda que me doa, siga o seu rumo, vá ser feliz. Beleza. Assim, o mundo como é. E a reação a ele, a partir de uma perspectiva pragmática. O que eu tenho diante de mim e quais são as melhores decisões que eu posso tomar diante disso. Por quê? Além de tudo, nós nos desesperamos muito facilmente. Outro dia eu estava contando para os meninos que eu vi uma imagem de uma mulher que ela quase se afogou num tobogã. Ela desceu do tobogã, ela se desesperou, porque é isso, a gente se desespera em certas situações, e ela foi progressivamente perdendo o controle sobre si, e ela ia afogar num tobogã. Então, quer dizer, não se desespere. Razão. Bom, não, você tem 2 semanas de vida. Ok, então eu vou fazer o melhor possível com 2 semanas de vida. Isso. Não, mas você não vai se desesperar? Você não vai se rasgar todo? Isso vai resolver o quê? Vai me dar 3 semanas? 4? Então você para, analisa e toma a melhor decisão. Então, esse propósito de vida estabelecido racionalmente, numa visão pragmática de mundo, leva à felicidade na história. Isso é ser feliz. O feliz não é um abobado. Toca o samba, vamos ser felizes, vamos beber para ser feliz. Beber para ser feliz? Se você, quando sai à noite, precisa beber para se sentir bem, você tem um problema. Como é que você não se sente bem com você mesmo sóbrio? Isso é uma questão que você tem que resolver. Então, isso é felicidade. Você vai para uma outra tradição, aristotélica, por exemplo. Aristóteles vai dizer, o homem que busca a felicidade é um homem que busca a mediania entre os extremos. O homem feliz é um homem corajoso. O que é um homem corajoso? É um homem que não é nem covarde e nem avança contra as tropas quando ele não tem nenhuma possibilidade de vencer. Então a busca por essa mediania faz de você um homem feliz. Então você tem diversas Meio que respostas. a felicidade está ligada a você ver ou ter racionalidade com as coisas. Cara, esse é um ponto comum na maioria esmagadora das respostas sobre felicidade. Tirando um ou outro filósofo, mas quando você pega, por exemplo, a longa tradição da antiguidade, toda a longa tradição da antiguidade vai dizer a razão não é um automático, certo? A razão não é um automático. Ninguém é automaticamente racional. O homem é racional. Não, não é. Ele é potencialmente racional. Você precisa querer ser racional. E toda vez que você faz besteira, toda vez que você toma decisões ruins na vida, você ignorou o canto da razão. Todos nós já fizemos merda na vida em algum momento. Sim. E você pode recompor essa história e você vai falar assim, o meu cérebro estava me dizendo claramente, não vai por aí. Você pega os dados, eles podem até ser dados limitados, mas estava ali, gritando o tempo inteiro. Você resolveu ignorar em busca dessa felicidade louca do carnaval. Aí você fez isso daqui. Tá. Aí nasceu a criança. Aí é aquela hora que você pega um marmanjo chorando debaixo do chuveiro. Por quê? Tava tudo bem calibrado. Você foi tomar aquela outra decisão contra os elementos gritantes da razão, indicando por ali. Então, esse é um elemento importante, tá? Que é
A felicidade, ela é filha de uma decisão racional. Nunca de uma paixão, de uma emoção. Os filósofos sempre pedem, por favor, cuidado com emoções, sentimentos, ira, raiva, a paixão. São péssimos conselheiros. É porque com racionalidade você costuma tomar mais decisões corretas. E quando você vê que você tomou uma decisão correta, você fica Isso é feliz. felicidade. É. E aí você tem até uma noção kantiana de felicidade, que é a felicidade entendida como a capacidade de dizer não para você. E para os outros. Não, isso então é maravilhoso, mas é muito mais difícil falar para você. No seguinte sentido, imagine que tem dentro de você uma paixão gritando. Que qualquer outro animal avançaria. Mas você não é qualquer outro animal. Você é dotado de um intelecto. E sendo dotado de um intelecto, você pode dizer assim: não, eu não vou fazer isso. Porque eu sei que imediatamente pode ser até muito prazeroso e agradável. Mas imediatamente isso vai me trazer uma série de problemas e um descontrole sobre a minha própria existência. Portanto, eu digo não para mim para obter os melhores resultados. Esse sujeito, ele pode se olhar no espelho e falar: eu sou um homem feliz. Porque o cara que conseguiu treinar para dizer não para si mesmo, esse cara é forte. Cara, e filosofia é quase psicologia, quase uma psicanálise. Eu tô achando que a Sociedade da Lanterna é meio que uma consulta com um A psicólogo. questão da filosofia é que ela não tem compromisso com o elemento terapêutico. Ela não tem esse compromisso. Tipo, vou estudar filosofia. Mas tá ligado ali, os conceitos. Você pega toda a linha moderna das terapias, bebe da filosofia de alguma maneira, em vertentes diferentes da filosofia. Por exemplo, a ideia da terapia cognitivo-comportamental é fortemente estoica, que é racionalizar elementos emocionais. Por que você chora quando isso acontece? Por que você se incomoda quando aquela pessoa passa? Vamos trazer isso para o elemento da razão. Tem o famoso Viktor Frankl, que criou a logoterapia a partir de experiências. Ele tinha doutorado em filosofia, a partir de experiências filosóficas e nos campos de concentração. E fala: peraí, por que uma pessoa num campo de concentração não se mata? Muitas se mataram. Mas aquela pessoa que decide não se matar, numa situação em que é o fim da existência da maneira mais cruel e dolorosa que nós poderíamos imaginar. Você num dia estava deitado na sua casa, dormindo na sua cama, com a sua bela esposa do lado, seus filhinhos na cama, seu cachorrinho ali deitado no cantinho. Entra um agente do exército alemão, simplesmente pega você pelo colarinho, tira todas as suas coisas, te separa da sua mulher, você entra num vagão, te colocam maltrapilho no meio de um campo, cheio de gente que você nunca viu, gente tomando tiro na cabeça, gente passando fome, esqueletos humanos andando pra lá e pra cá. Como é que você não se mata? Seu filho morreu com um tiro, foi executado, o outro foi junto com a sua esposa, que pode ter ido ou não para a câmara de gás, você não sabe. Como é que você não se mata? Então Viktor Frankl fez essa pergunta. Ela é de natureza filosófica. E isso virou a logoterapia, uma forma de tratar a mente humana. Porque quando você chega a essa resposta, eu não me mato por causa disso, é daí que nós vamos partir. Então, se não se mata por causa disso. Tô deprimido, minha vida é uma merda, tudo dá errado pra mim, não sei o quê. Então, se mata. Não, mas eu não vou me matar. Por quê? Por causa dos meus filhos. Então nós vamos partir daí. Esse é um ponto básico para começarmos a nossa terapia. É racionalização do processo. Não sei se isso tem a ver, mas você me corrija. A Ayn Rand tem um livro chamado A Virtude do Egoísmo. Né? Eu li esse livro. Ele é instigante, assim, ele é provocador, eu diria. E ela fala um pouco dessa relação do ser humano fazer as coisas por egoísmo. Sim. E ela ela vai contra o altruísmo, né? Ela faz essa diferenciação entre o egoísmo e o altruísmo. Sim. Que na verdade o ser humano ele é egoísta por natureza, vamos dizer assim. E deve sê-lo. E ele faz isso porque ele não quer sofrer. Se a gente pensar racionalmente, faz sentido. Aí ela dá um exemplo, salvo engano,
que fala, quando uma pessoa se mata por outra pessoa, é porque não é porque ela queria que a outra pessoa sobrevivesse, mas porque não conseguiria viver sem aquela Ah, pessoa. sim, É sim. mais ou menos isso. A ideia do egoísmo em Ayn Rand Porque a palavra egoísmo parece uma coisa é ruim. na verdade, ela já abre esse livro, A Virtude do Egoísmo, respondendo a essa crítica, né, que fizeram a ela. Usa outro termo, que o termo egoísmo ele evoca uma coisa negativa. Ela fala, não, mas eu vou insistir no uso, porque ela não tem que evocar uma coisa negativa. Quando nós falarmos em egoísmo, nós temos que entender que a gente está falando de uma coisa boa. O egoísmo ruim é o egoísmo que vê no outro um instrumento de realização da visão do sujeito. Então, assim, eu olho para você, eu vejo um pedaço de carne a ser triturado para eu realizar o meu modo de vida. Não. Isso é o pior da existência. Isso é o egoísmo entendido no sentido de ela vai dizer, de um brutamontes pisando pilhas e pilhas de cadáveres para chegar num ponto mais alto. Nunca foi isso. O egoísmo ele está inscrito na nossa existência como está inscrito na existência de qualquer ser vivo. A planta que busca sua sobrevivência, o animal que busca sua sobrevivência, tem animais que comem os próprios filhotes porque ele precisa sobreviver. Na carestia, ele não faz isso porque ele gosta, porque ele deixa de gostar, ele faz isso por necessidade. Só que nós temos intelecto. E o nosso intelecto, então, deve nos levar ao melhor da nossa manutenção. E o que é o melhor da nossa manutenção? É uma perspectiva racional, egoísta. Significa dizer, eu tenho uma visão de mundo, eu tenho um propósito, eu não impeço ninguém de ter a sua própria visão, eu não faço de ninguém uma escada, respeito os propósitos de cada pessoa, e não exijo que ninguém se sacrifique por mim. Construo a minha vida a partir dessa perspectiva de autossalvação. Só que aí vai no que você estava dizendo, nessa ideia de me salvar, de me encontrar no meu melhor, pode estar o outro. Frequentemente está o outro. Então não é uma filosofia do sujeito fechado nele mesmo contra o mundo. Pelo contrário. Tem uma frase dela que é clássica, né? Não existe fraternidade forçada. Se eu sou forçado a fazer bem ao outro por meio de lei, porque alguém da igreja me obrigou e disse que isso é o certo, e não porque partiu de mim, de uma perspectiva lógica, é uma coisa errada. Não, quando parte de mim, meu filho saiu atravessando a rua, eu corri lá, empurrei ele para a guia e o caminhão me atropelou e me matou. Nossa, que herói! Herói no sentido de que ele entendeu que racionalmente a vida dele não faz sentido sem a vida do filho. E a gente pode levar isso para as pessoas que dedicam um tempo da sua vida para fazer caridade com outras Sem pessoas, dúvida. ou que levam alimentos para outras pessoas, porque a vida dela é ruim se ela vê uma outra pessoa passando fome. Então ela quer ajudar, ela vai levar uma cesta básica. Antes Mas da gente ela está gravar fazendo aqui, aquilo por ela também. eu não sou um homem rico. Eu sou um professor de filosofia, tenho uma vida Até confortável. porque você é professor universitário, né? Sou professor universitário. Apesar de vender muitos livros, eu ainda não fiquei rico com isso. Mas eu tenho uma vida confortável. Sabe o que acontece muito frequentemente comigo? Gastar um dinheiro que eu não poderia gastar com animais que a gente pega para salvar na rua, para adotar, para tentar recolocar, para ajudar organizações, porque isso está no nosso horizonte moral e racional. Não é uma coisa do tipo, ninguém cobra isso da gente, ninguém nos pressiona, ninguém... Não, porque não tem uma lei te obrigando. eu me sinto absolutamente constrangido quando eu vejo um ser que é impotente num grau de sofrimento e não fazer nada. Então eu faço alguma coisa. Mas você poderia estar fazendo alguma coisa pelos seres humanos na mesma condição. Eu não estou te impedindo de fazer. Se isso está no seu horizonte moral, e se racionalmente você toma essa decisão, pois que faça. E nesse sentido, você não acha que as pessoas jogam meio que essa responsabilidade para o Estado? Falam, não, eu já pago muito imposto. É o altruísmo. Eu quero que o Estado faça isso. Essa missão é do Estado. O altruísmo / coletivismo faz exatamente isso. Fala assim, olha, peraí, eu vou tirar uma parte... Por exemplo, nós brasileiros somos trouxas, né? Os brasileiros pagam em média 50% de tudo que produzem para retroalimentar uma máquina estatal
que está sempre devendo e que nunca oferece contrapartida razoável. Metade do ano trabalhando para pagar imposto. E aí tem sempre um novo herói para dizer assim, mas a gente vai tirar mais um pouco, porque agora nós temos uma outra causa muito importante. Nós temos que salvar os periquitos, não sei o quê. Aí eu falo, pô, mas cara, vocês já cobram... Não, mas você vai dizer que não quer salvar os periquitos? Então mesmo que você não queira, eu vou colocar uma lei que vai tirar mais uma grana tua. E nunca vai ser suficiente. Claro que não. Porque você sempre busca a salvação na ideia de que alguém tem que fazer alguma coisa. Tem que. Isso é coletivismo. Quando eu digo que nós aqui nesse estúdio temos que fazer alguma coisa por alguém, eu não estou discutindo se nós devemos fazer. Eu estou dizendo que nós temos que fazer. Isso muda o registro. Agora, quando eu digo assim, moçada, vocês não acham que a gente deve fazer alguma coisa para ajudar aquele cara que está lá fora? Eu estou perguntando. É arbítrio. É visão de cada um. Não, Denão, 50 de cada um a gente topa. Isso é fraternidade. Isso não é altruísmo. É uma visão egoísta. Ou seja, como os nossos bens são escassos, toda vez que eu tiro o meu bem do bolso e passo para uma outra coisa, eu estou agindo de forma egoísta. Porque eu poderia fazer 1 milhão de outras coisas, mas eu fiz aquilo que faz sentido para mim, ajudando este projeto. E é exatamente assim que deve ser. Mas quando você joga na mão do Estado, o que na verdade você faz é uma atribuição de responsabilidade que é sua, joga na mão do outro, que nunca vai trabalhar com um orçamento próprio, porque o Estado não produz nada. Então é sempre a ideia de arbitrariamente um rio de dinheiro sendo usado em causas sempre messiânicas, né? Todo mundo está sempre em busca de uma causa messiânica para chamar de sua. O Brasil tem algum filósofo? Não tem. O Brasil tem uma boa tradição de alguns grandes nomes de pesquisa em filosofia, de estudos sobre filósofos, mas filósofo brasileiro, essa figura ainda não existiu. Eu digo sempre, metaforicamente, que o filósofo pensa assim, ele é o construtor do avião. Ele pega do zero, ele cria a fuselagem, e aí ele fala assim, no meu modelo de avião, nós vamos ter 30 lugares, o meu avião vai ser a hélice, no meu avião o motor é a combustão, etc, etc. Aí um outro construtor de avião vai falar assim, não, o meu vai ser um jato, só vão caber 5 pessoas. Então cada filósofo constrói um modelo de avião, originalmente. Ele pode até se inspirar no avião que o outro construiu, mas o dele é original. E tem que ter corpo, tem que ter asa, tem que ter motor, tem que ter uma estrutura articulada. Um bom professor de filosofia voa esse avião, mostrando para as pessoas as fragilidades e a força desse avião. Assim, olha como ele acerta nisso, olha, isso aqui parece que ele erra. Então, isso faz um pesquisador, faz um professor. Eu não sou filósofo, eu tento ser um bom professor de filosofia, tento ser. Mas eu sou um professor de filosofia. Então, Olavo não é filósofo, Pondé não é filósofo, Cortella não é filósofo, Márcia Tiburi nem professora de filosofia poderia ser chamada. Então, assim, essas figuras que publicamente nós chamamos de filósofos são estudiosos ou professores de filosofia? Leitores de filosofia, estudiosos, professores, mas não filósofos. E aí vamos falar do seu livro, seu novo livro, Da Palavra ao Medo, e a gente entra no tema de liberdade de expressão, né, da fala. Por que você escreveu esse livro? Tem a ver com... Qual a mensagem principal, a reflexão desse livro? É que não existe a possibilidade de qualquer outra liberdade se sustentar sem a liberdade de expressão. A liberdade de expressão, eu digo sempre que ela é fundacional, né? Uma liberdade primeira, ela fundamenta, ela é a liberdade na qual todas as outras estão escoradas. E nós estamos vivendo um momento muito delicado com relação à liberdade de expressão no Brasil. Quando a editora entrou em contato comigo e falou, Denis, a gente queria mais um livro seu e tudo, eu falei, beleza, vai ser sobre liberdade de expressão, não pode ser sobre outra coisa. E nem tinha estourado ainda, propriamente, agora estourou mais recentemente, o caso STF, já vinha com todas as... Né, o caso Léo Lins, né, que explodiu na semana do lançamento do livro. Um negócio brutal, assim, chamou muito a atenção.
esse desejo de censura, esse desejo de controle sobre fala, até onde vai, até onde não vai. Então, o que eu fiz? Eu peguei o fenômeno da liberdade de expressão no pensamento humano em alguns momentos históricos muito específicos. Por exemplo, na Grécia, na Idade Média, no período helenístico, na modernidade, discutindo com grandes autores, John Stuart Mill, Karl Popper. Então eu peguei esses caras, George Orwell, peguei esses caras e disse, o que eles falaram sobre liberdade de expressão? O que nós não aprendemos? E será que eles não erraram em algum ponto? E nessa experiência que eu fiz, assim, sem nenhuma falsa modéstia, eu avancei para além deles com a proposta de uma tese bem mais agressiva, de uma liberdade de expressão irrestrita. Que quando você pega 2.500 anos de história do uso filosófico do nosso intelecto, e você entende essa dinâmica dos debates, da importância da fala, você fala, cara, não tem como dizer a liberdade de expressão sim, mas aqui, a partir deste ponto, toda vez que você diz esse mas, se você quiser sustentar esse mas até o fim, você vai relativizar toda a defesa anterior que você fez. Não tem como dizer que está meio grávida. Aqui, ou nós temos a liberdade de dizer como direito absoluto, ou nós não temos a liberdade de dizer. Não tem, do ponto de vista lógico, filosófico, não tem como sustentar. E aí eu mostro a fragilidade das reticências de um John Stuart Mill, que para mim foi o maior dos defensores da liberdade de expressão. O texto dele sobre a liberdade de expressão, eu queria ter escrito. Belíssimo, belíssimo, belíssimo. Na página seguinte, olha, tudo bem, mas... Aí, John Stuart Mill, como assim mas? Não tem mas. Tava lindo até aqui. Na hora que você coloca esse mas, não, mas a liberdade de expressão que causa dano não pode ser admitida. Então, você acabou de queimar toda a linha argumentativa que você fez no capítulo inteiro. E como é que você sabe que o que aquela pessoa iria falar ia causar o dano a alguém? Você não tem como prever isso. Essa é a pergunta. Essa é uma das perguntas fundamentais. Ou seja, viver comporta riscos. Dizer comporta potencialmente riscos. Mas os riscos potenciais, num trade-off, numa troca, eles não devem justificar a limitação da palavra. Porque quando você fala, vamos limitar algumas coisas, imediatamente os problemas se impõem. Quem vai limitar? A partir de quais critérios? Qual é a régua? Então, o que nós temos na história sempre, mas não é assim, de vez em quando isso aconteceu. Sempre. É que começa com coisas que parecem muito óbvias. Não vamos aceitar discurso racista. Não vamos aceitar discursos preconceituosos. Aí termina em, não vamos aceitar discursos contra o Estado democrático de direito. Aí eu te pergunto, o que é isso? Por exemplo, eu sou um antidemocrata. Eu tenho razões filosóficas para dizer que a democracia é um chorume completo que oferece o pior da experiência humana. Mas qual seria a alternativa à democracia? Aí nós podemos discutir 1 milhão de coisas, né? 1 milhão de possibilidades. O que a gente tem que lembrar é que os modelos que nós conhecemos, eles não existiram sempre. Eles foram experimentados, eles foram criados, alternativas foram pensadas. Mas se você imaginar que a democracia é o resultado da vontade de um povo que mal consegue balbuciar um argumento razoável sobre os elementos da vida da polis, a conclusão natural que você chega é: nós estamos condenados. Existe um mito com relação à democracia, que é a ideia de que, isso na ciência política chama-se o mito do agregado, é que uma série de pessoas estúpidas reunidas vão sair com uma solução genial. Isso é a base da democracia. Que aí a gente vê na mídia, né, assim, a sabedoria de um povo. Que seria a lei de regulamentação da liberdade de expressão. Como essa. A sabedoria de um povo. Guerra tarifária. Guerra tarifária. A gente apoiando guerra tarifária. E numa época que o português está ignorado. Né? Que às vezes está escrito na lei bem objetivamente alguma coisa, aí chega um sujeito lá em cima que se sente superior e fala,
Não, isso aqui não é bem assim, não. Isso Não. tá escrito assim, mas não é bem assim por conta de, sei Você lá, lembra o impeachment da Dilma, quando Lembro. o Lewandowski, de péssima memória, chegou lá e falou assim: olha, esse dispositivo constitucional aqui, que até um menino de 5 anos alfabetizado conseguiria ler e compreender, fala assim: então impeachment perde os direitos políticos por, não lembro, 8 anos? Não, mas essa parte aqui, não, gente, vamos combinar aqui entre nós. É a nação do ajustezinho. Então, o problema de ela já controle está de, sendo o penalizada. controle da liberdade de expressão é isso. Por exemplo, o Lula. O Lula vive fazendo discursos homofóbicos, transfóbicos, misóginos, Racistas. preconceituosos, racistas de toda maneira, etc, etc. Com ele, é só um lapso. É uma brincadeirinha. Na boca do Léo Lins, dá 8 anos dá quantos anos de cadeia? 13, 14. Uma porrada de anos de cadeia. E uma multa gigante. Na minha boca, dá processo. Nós tivemos deputado aí preso por crime de opinião. Então o problema é que aí você dá um poder desse para um agente político. Para dizer, não, isso aqui pode ser dito. E nós tivemos cidadãos presos só por estarem em um local. Entende? Para uma leitura completamente subjetiva. Que aí vira aquele negócio assim, né, Fernando, que é aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Então, assim, se você é do meu grupo, ou se você me deve alguma coisa, não. Ele não quis ser transfóbico. Ele falou, é uma piada, gente, vocês têm que entender. Mas essa mesma fala na boca do outro, que eu quero acabar com a vida dele, dá cadeia. E nesses tempos... Nós estamos dando pena de prisão para comediante no Brasil. É surreal. É de uma bizarrice. É difícil até explicar. Não tem, explicar para alguém de fora, assim, que tenha nascido e morado num país livre, é difícil explicar isso. Eu fiz doutorado na Itália. Você lembra quando... Acho que foi por uma decisão do nosso tirano mor, do Alexandre de Moraes. Acho que foi ele mesmo. Que mandou desligar o... Que não é o WhatsApp. O Telegram? O Telegram. Um amigo meu italiano falou assim: vocês têm aí no Brasil um único juiz que manda desligar uma rede social inteira, assim? De 200 milhões de pessoas. E as pessoas que trabalham e vivem disso, têm comércio, fazem as coisas aí. É assim? Ah, não, o Telegram não me mandou um documento, não estou satisfeito com essa explicação. Não, então peraí, então você cria modelos de punição, você multa, você não sei o quê. Não, é muito simples, desliga aí tudo. Olha o desprezo que essa gente tem com relação a tudo que está acontecendo. Desprezo completo, cara. Não dá para defender. Sim. Cara, e nesses tempos que a gente está vivendo aí, meio que uma perseguição, né? Me parece. Silêncio é força? É melhor ficar caladinho ali? Não, eu acho que silêncio é força quando você não consegue sustentar o que pretende dizer. Por exemplo, eu acho que o movimento da direita brasileira, coloco aqui direita entre aspas, o movimento liberal brasileiro perdeu muito quando parou de estudar e passou só a militar, porque publicamente a gente vive de tomar surra. Você vê participação, às vezes, de algumas figuras eminentes do debate das redes sociais, participando de podcasts, em certos debates, e às vezes um carinha, um coletivista com ensino médio, mais ou menos, dá pau nos caras que se dizem defensores da liberdade. Por quê? Porque há muita militância e há pouco livro, há pouco estudo. Nós já estamos num lado mais fragilizado, porque tradicionalmente é muito mais difícil criar um defensor da liberdade do que um defensor de pautas coletivistas. Emocionalmente pega mais ser coletivista do que ser um defensor da liberdade. Então, o silêncio é bom quando você reconhece que é melhor ficar calado. Mas no mundo em que nós nos encontramos, nunca foi tão urgente dizer. Nunca foi tão urgente dizer. Ou apoiar quem diz. Porque isso daí diz respeito a um legado aos Mas nossos nós temos filhos, alguns, vamos dizer, poucos defensores ali com conteúdo, né, que defendem bem essa questão, mas que podem ajudar outros pares ali a vir para a mesma defesa e acabar conseguindo reverter essa situação. Você não acredita nisso? Não, Porque se a gente for esperar ter bons deputados que estudaram ou bons defensores da liberdade, que estão bem preparados para defender, talvez a gente vai levar décadas aí para reverter a situação que a gente tem hoje. Mas eu não tenho dúvida de que nós vamos levar décadas e décadas. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Não. Eu não acredito em bala de prata, eu não acredito que nós
talvez a gente seja mais ou menos da mesma geração, acho que você é mais novo do que eu, mas Pouca coisa. nós não vamos ver essa solução enquanto nós estivermos vivos. Eu não tenho nenhuma dúvida de que nós não vamos ver. Acho que a semente que a gente está buscando plantar agora, ela pode gerar uma árvore de cuja sombra a gente não vai aproveitar, não. Isso é para os nossos filhos e netos. Então, porque o que acontece? Se você pega um cara que defende intuitivamente a liberdade, e nós temos políticos de relevo no Brasil hoje fazendo isso. Nicolas, Marcel, o Gilson ele até ele tem uma tradição de leitura diferenciada, mas e não vou ficar citando outros aqui, não. Kim, e assim por diante. Você olha e fala assim, são caras que defendem alguns aspectos da liberdade. Mas que em outros comportamentos você fala assim, mas espera aí, parece que não congrui, parece que tem algum problema aqui. O fundamento ele está dissolvido. A defesa ela está mais aqui no midiático, está mais numa atuação do modo como repercute socialmente. E a defesa ela tem que ser feita para além da repercussão. A boa defesa da liberdade é aquela que acontece quando ninguém está olhando e ninguém está aplaudindo e eventualmente até tem um mundo inteiro te vaiando. Quantos que você conhece dispostos a fazer isso? Não sei se eu conheço alguém. É foda, né? É isso. Esse é o ponto. É do cara que tá lá sozinho Você, na Dani, tribuna. conheço você. Eu me coloco nessa categoria sem sombra de dúvidas. Quando o cara tá lá sozinho, pagando preço, tá lá se matando, ele tá olhando, tá todo mundo vaiando, virando a cara para ele, e ele fala: eu não vou transigir na defesa disso. Encontrar um desse. Eu, no mundo político, não conheço. No mundo político, e olha que eu tenho amigos lá dentro, gosto dos caras, então não é uma crítica pessoal, é uma observação fática. Não conheço. E às vezes também pode ser um pouco relacionado àquilo que a gente falou lá atrás. Que o cara viu como funciona o ambiente político claro. e ele falou, opa, vou dar uma recuada aqui para tentar avançar desse outro lado. Como é que eu vou virar de senador? Como é que eu vou voltar a ser deputado? Como é que eu vou viabilizar a minha carreira para presidente se eu não faço esse jogo? Que é o jogo que as pessoas pedem. Então, mais do que corrigi-los, nós precisamos corrigir quem suporta, quem escolhe. Então, é o que eu acho que vocês cheguei a comentar aqui no nosso primeiro episódio. Tem um vídeo famoso de um grande defensor da liberdade que fala o seguinte: político você tem que adestrar a fazer a coisa certa e tornar aquilo politicamente lucrativo para ele. Então o político ele está olhando assim: como é que eu vou conquistar o voto desse cara? Se ele está me pedindo para votar, se eu voto aqui, por exemplo, aumento da verba partidária, faço propaganda num país de gente que passa fome, e ele vota em mim assim mesmo, entendi a mensagem. Então isso daí eu posso fazer que não tem nenhum problema. É mecanismo de estímulo. Então se eu mostro para ele que se ele fizer isso e não volta ao poder, o outro está olhando. Emulação de comportamento. Mimes. Então peraí. Você entende então que é quem está conduzindo o cachorro? Não é a culpa do cachorro. O cachorro está atacando todo mundo que passa na frente dele. Não, a culpa é do cachorro. Não, mas quem está com a guia na mão? O povo está com a guia na mão. Eu ia falar isso, ó. Então o problema está no povo. Claro, claro. Um povo que deseja mentira. Um povo que deseja corte tramontina. O político é avaliado pela capacidade de fazer um vídeo viral. Pelo que ele diz e não pelo que ele faz. Pela narrativa e não pelas ações. É um povo que está adestrando o político a agir daquela maneira. E se ele quer permanecer no jogo político, o cara vai falar, não, para permanecer... Você viu, agora, enquanto a gente está fazendo essa gravação, tá um pandemônio no Legislativo brasileiro. Eu estou falando isso, então pode ser qualquer época, porque no Brasil está sempre assim. Olha as cenas da TV oficial. Na hora que eles estão fazendo todo político está com o celular na mão, ou fazendo uma live, ou fazendo um corte, ou um filmando o outro. Esparadrapo na boca aqui, o outro acorrentado, tudo é corte. Por que os caras querem CPI?
Quanto tempo tem que uma CPI no Brasil não dá em absolutamente nada? Que CPI dá corte. Mas o ser humano não é movido a incentivos, Denis. E aí, pegando isso que você está falando, porque os políticos querem ser reeleitos ou querem subir de cargo e, e o sistema se protege. Então, a cada ano anterior a uma eleição, existe uma mini reforma eleitoral para dificultar a entrada de novos atores. Você trabalhou lá, você sabe como é que é. Totalmente. E aí você fica refém de tentar fazer um corte, viralizar num corte, para você ser visto em tempo hábil, por exemplo, para poder ser competitivo numa eleição. Você não acha que isso também tem um incentivo nisso aí? Não, veja, a questão, por isso que eu falo que a questão é o processo educacional. Não tem ninguém acompanhando nada. Então, se o brasileiro entende mais ou menos o modo como as coisas estão sendo realizadas lá dentro, em primeiro lugar, ele não deixa passar uma lei dessa. Sim. Não, exatamente, mas eu acho que se o brasileiro acompanhasse as votações, eu acho que toda votação tinha que ser aberta. Sim. Não tem que ter votação fechada, secreta. Claro. Você está representando, eu quero ver o que você está público, fazendo. Né? É público. Então toda a votação tinha que ser aberta. Sim. Se o brasileiro acompanhasse pelo menos as matérias importantes. Pelo menos, não precisa ser toda a matéria. Não precisa ser o Dia Nacional, que foi aprovado acho que ontem, Dia Nacional do Axé. Essa não precisava acompanhar. Em plena implementação do tarifaço aí do governo americano, o governo estava preocupado em fazer um corte lá, uma foto com os artistas do Dia Nacional do Axé. Agora sim o Axé está valorizado. Sim. Isso aí o povo não se vai acompanhar, não. Deixa ele aprovar lá o Dia do Axé. Mas numa lei que aumenta o imposto, por exemplo, se o pessoal acompanhasse quem no seu estado, não precisa acompanhar todos. Aqui o Brasil tem só 8. Não, pega o cara só que você votou. Isso. Mas quem tem um pouco de racionalidade, às vezes o cara que votou nunca é eleito. Você tem que acompanhar os que foram eleitos. Não, tudo bem, mas aí, às vezes você votou nesse. Você não votou nesse cara, mas você escolheu o deputado do seu estado. Ele fala assim: esse aqui vai ser o meu deputado no qual eu vou fazer o meu plantão aqui. Isso. Cara, acompanha isso. Minimamente. Vou exercer o meu controle social em relação a essa figura, ver se ele está sendo um bom representante. Você já mudaria praticamente todo o Congresso na próxima eleição. Mas sem dúvida. Porque o que acontece, sabe quando eu entrei ali na Câmara? Assim que eu entrei na primeira semana, 2 notícias chegaram. 2. E eu achei que as 2 eram piadas. A primeira é que tinha um deputado da direita, tá? Salvo engano, era até do PL. Se eu errei por pouco. Era um cara da direita, bolsonarista. Mas você não acha que tem muita gente na direita que na verdade é um centrão? Ele tá só disfarçado ali, se passando por direita? O que tem de lixo na política, na direita política brasileira é uma coisa que caminhão não consegue carregar. E o cara estava tentando fazer passar, e fez passar um projeto de lei que era para obrigar diretores de escola a comprarem leite, não na forma em pó, mas na forma líquida. Aí você fala assim, mas por que alguém... O que leva um político a acordar um dia e falar assim, deixa eu fazer um PL para obrigar diretor de escola do Brasil inteiro a, quando ele decidir comprar leite, não vai ser leite em pó, vai ser leite na forma líquida. Deve ter uma cooperativa lá de vender leite. Não, pode ser isso. O argumento é pela saúde das crianças. Mais saudável. É mais saudável. Mas vai lá ver por trás quem estava bancando esse PL. Coisas assim. Aí apareceu logo em seguida, foi o segundo, na primeira semana que eu cheguei, falando assim, eu lembro que a verba para campanhas políticas, fundo partidário, fundo eleitoral no caso, tinha sido aumentado há pouco tempo para casa dos alguns 1 milhão e alguma coisa, um bi, né? 1 bi e alguma coisa. Aí os caras falaram assim, não, vai para 4 e não sei quanto. Eu dei risada. Os caras, bicho, quando foi para 1 bi e 800, o Brasil, os caras ficaram loucos e criticando e não sei o que. Eles não vão ter peito nunca de fazer um negócio desse. Poucas semanas depois, tá lá, um país de gente que passa fome, pagando 5 bilhões de reais para o cara fazer campanha política. E gastar com o que quiser na campanha, teoricamente. Não, o cara aluga helicóptero, eu não sei o quê. Então, assim, aí o que acontece com esse cara que votou essa lei? Ele é reeleito. Qual que é o incentivo? Continuar. O brasileiro é trouxa
E todo sofrimento para idiota é pouco. Vamos continuar pisando no pescoço. E você não acha que se o seu livro, voltando aqui pro seu livro, ele defende uma liberdade de expressão irrestrita. Sim. Você não acha que ele poderia ser censurado hoje no Brasil? Não. Mas eu não tenho dúvida nenhuma. Eu não sei como é que eu ainda Talvez o falo. pessoal não descobriu ainda. Eu acho que uma coisa que acontece comigo é que eu não sou um agente hiper relevante de redes sociais, um cara famoso, celebrado, etc, etc. Então eu ainda falo abaixo do radar. Mas, assim, hoje eu tenho colegas advogados para os quais eu palestro e os caras falam, olha, isso daí, hoje, te daria um problema sério no STF, não sei o quê. Eu respeitosamente critico duramente o STF no livro, por exemplo, né? E mostro a arrogância que tem o sujeito que chama para si. Imagina uma juíza que acorda um dia e fala assim: eu vou dar 8 anos, ou sei lá quantos anos de cadeia, para um comediante, porque as pessoas não devem rir disso. Imagina É a quase um deus. autoestima. Porque isso é mais do que autoestima, isso é uma psicopatia. Né? Eu vou dizer a você, sociedade, o que é ou não motivo de riso. Então isso aqui não. Então assim, eu não gosto de paçoca. Então o que você vai fazer? Vou proibir a produção de paçoca. Não, peraí, eu tô te obrigando a comer paçoca? Não. Onde está sendo vendida essa paçoca? Lá no espaço do Zé das Couves. Então, só vai lá quem quer comer paçoca. Ninguém está sendo obrigado a comprar. Então tá tudo bem, né? Tá tudo bem. O cara tá fazendo piada onde? Na rede dele? No show dele? Então, bloqueia. Por que você não acha que a gente criou uma cultura de que todo mundo é, de certa forma, infantil? O Estado vê o cidadão como um ser infantil, então eu preciso cuidar da sua vida. Mas a Você gente não pode age. comer muito sal que faz mal pra você, A então... gente age como tal, pô. A gente age como tal. Cara, eu sou de 78. De 78 pra cá, o que eu tenho acompanhado. Olha o que mudou em termos de perda de liberdade. E a gente vai deixando. Não, é pela segurança. Mas nós não temos segurança, porque nós perdemos nossa liberdade na rua também. Ninguém sai mais à noite, por exemplo. Claro. Eu também sou, nós somos bem próximos ali, viu, Denis? Eu sou de 81. Uhum. A gente brincava na rua até meia-noite, 1 hora da manhã. Meu pai sem preocupação, assim, não era bairro nobre, não. Sem dúvida. Entendeu? Hoje não. Jamais a pessoa deixa de garantir seguranças, o que a gente está fazendo é perdendo liberdades. E de uma forma muito rápida. Né? Você viu a decisão do STF recentemente de autorizar censura em espaço privado, que são as redes sociais. Então, hoje, o STF ele cria um jornalismo estatal. Ou seja, se você publica uma coisa com a qual eu, Estado, concordo, e o Estado significa dizer eu, e aí você diz os nomes, Dino, Alexandre, etc. Se a gente concorda, então pode ficar publicado. Se a gente não concorda, é contra o Estado democrático de direito. Tira. Eu costumo dizer que, com essa minha pouca experiência de vida, pouco estudo que eu tenho, eu entendi que existe duas visões de mundo. Uma visão de controle e uma visão de liberdade. Isso está no mundo inteiro. E está aqui em Brasília, está ali em Goiânia, está nos Estados Unidos, está na Rússia, está na Europa, está em todos os lugares. E me parece que essa visão do controle vem ganhando. Então, as sociedades estão cada vez mais controladas em tudo. E o seu direito de ir e vir. E agora você não precisa nem de fuzil, nem de armas, nem de soldados para fazer isso. E toda como é que eu falo, um vestígio ali de liberdade que surge, uma faísca de liberdade que surge, o cara, opa, que no caso foram as redes sociais. Deu voz a muita gente, você pode não gostar do que estão falando ali, controla. Mas aí você, eu não gosto desse cara, não vou acompanhar esse cara, vou acompanhar o outro ali, porque eu gosto do conteúdo dele. Não, mas aí começa a atingir pessoas do Estado e as pessoas não gostam. Não, então vamos controlar. Você tem uma primeira-dama e um presidente que disseram buscar na China um representante para nos ensinar a lidar com as liberdades nas redes sociais. No seu país, tá? No Brasil. Você tem um presidente que não tem a vergonha de dizer uma coisa dessa. Uma primeira-dama que fala assim, com aquela cara
eu gostaria de dizer alguma coisa aqui sobre isso, mas vou tentar não qualificar com aquela cara que ela tem. Dizer assim, não, mas uai, na China funciona assim. Mas você sabe, Denis, eu nem me espanto de o presidente e a primeira-dama fazerem isso. O que me espanta é que tem doutores em universidades que vão defender que a China é o modelo ideal, que a China, inclusive, é um país livre, onde as pessoas têm liberdade. O melhor da produção intelectual brasileira e em boa parte do mundo está acontecendo, está se deslocando para fora da universidade. Infelizmente. É uma pena. A universidade vai ter que ser repensada ou ela vai morrer amiga. Denis, cara, já tomei muito seu tempo. Não, tranquilo, cara. É um prazerzaço. Eu quero te agradecer demais a sua generosidade em ter vindo aqui no nosso podcast, que está começando. Boa sorte para vocês no projeto. Obrigado. Nossa intenção aqui é falar sobre as ideias de liberdade. A gente vai ter um subprograma aqui, que depois eu vou te explicar. Uhum. Mas te agradeço demais, foi uma aula aqui pra gente. Muito interessante também conhecer essa sua trajetória, até você se tornar essa pessoa que defende a liberdade, tem a Sociedade da Lanterna. Nós vamos colocar aqui para você que nos assistiu todas as informações do Denis, as redes sociais, o YouTube, o livro da Palavra ao Medo, que foi lançado esse mês? Foi esse mês. Foi lançado esse mês, a gente não conseguiu trazê-lo aqui. Ele já ficou esgotado e já está saindo novamente nas livrarias. Eu acho que quando esse episódio for ao ar, a gente vai estar para lançar nova tiragem nas livrarias. E também tem os livros infantis de introdução à filosofia, tem tudo isso. Lá nos meus perfis vocês encontram. Cara, eu esqueci disso. Não, vamos voltar aos livros infantis, está anotado aqui. Não, isso é super importante. Isso é super importante. Fala um pouquinho dos livros infantis. Não, né? Porque na verdade, é sobre o quê? Sobre os filósofos? Sobre a história da filosofia contada aos poucos, de maneira, claro, né, para um mundo infantil, a partir do olhar de Tales, um menininho chamado Tales, que tem uma família que também se interessa pelas coisas da filosofia, e eles viajam e eles conversam em casa. E as ilustrações são muito bonitas, fazem um sucesso danado. E nesse percurso, o leitor, a criança leitora, vai sendo exposta ao mundo das coisas da filosofia, sem lacração, sem viés de qualquer natureza, nem a favor nem contra, por exemplo, viés religioso, viés político, nada disso. É a história da filosofia, o que os filósofos disseram ali pela boca dos meninos, num aprendizado. Hoje nós já temos um box de 6 livros, e todo ano a ideia é publicar um box novo de 6 livros. Então, enquanto vida houver, todo ano vai ter. E o pessoal acha em qualquer livraria? Acham no meu perfil, é o jeito mais fácil de encontrar. Nós vamos divulgar aqui o perfil do Denis, todas as informações da Sociedade da Lanterna, lá no do YouTube. Então, se você gostou desse episódio, da história aqui do Denis, do que a gente conversou, curta aí o nosso canal, se inscreva e divulgue esse episódio para ir para sua rede. Muito obrigado, Denis, muito obrigado. Se quer dar uma palavra final. Um abração para vocês, boa sorte, tomem boas decisões. É importante.